14. É reunião ordinária do Pleno e vamos começar pela palestra que o César Capacli vai nos apresentar o projeto de lei de política municipal e de enfrentamento dos impactos de mudança do clima e poluição atmosférica de Campinas. Eu falei para ele por favor, César, o Bush prometeu em Davos que ele vai plantar 1 trilhão de árvores. A Greta Thunberg respondeu: sim, tudo bem plantar árvores, maravilhoso, mas eu gostaria de saber o que foi feito para a sustentabilidade da última reunião de Davos até agora e o que será feito daqui para frente. Aí eu falei para o César que esse projeto de lei exatamente é uma lei que permite que seja feita alguma coisa na prática. Que não adianta, muito bonito falar, mas na prática, agora nós vamos ter uma lei, nós vamos ter com toda a regularização e vai ser uma coisa muito benéfica, não só para a cidade de Campinas, mas para toda a região de Campinas. Vai ser um diferencial. Eu falei, brincando, logicamente, para o César Capacli, que devia mandar uma carta para a Greta Thunberg e falar para ela: olha, nós aqui em Campinas, sim, estamos fazendo. Então, eu vou passar a palavra para o César Capacli. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Talvez eu leve a sério essa sugestão e escreva mesmo a carta. Seria ótimo. Vamos lá. A ideia aqui é passar um pouquinho da experiência do que culminou com o encaminhamento recente do nosso projeto de lei à Câmara. Então, passar um pouquinho do contexto, como foi construído esse processo, onde a gente está nesse momento e qual o caminho a seguir no tema de enfrentamento da mudança do clima e, no nosso caso em particular, da poluição atmosférica junto aqui no município de Campinas. Então vamos lá, como isso tudo começou, por favor? Essa história começa por um compromisso público, né? E para isso eu vou dar um pouco do contexto na época em que esse compromisso foi assumido. Pode passar. A gente vivenciou aqui em Campinas eventos climáticos extremos, né? Eu imagino que aqui eu esteja pregando para convertido, né? Não preciso convencer ninguém aqui que a mudança do clima é real, mas infelizmente na sociedade hoje a gente retrocedeu e o negacionismo climático ele está bastante presente. Então, para a gente não imaginar que isso se trata de coisas que podem acontecer muito lá na frente ou muito longe de nós, eu trouxe 2 exemplos que a gente sentiu na pele, né? A crise hídrica de 2014 e 2015, vivenciamos todos aqui em Campinas, e a microexplosão atmosférica de 2016, que teve aquele evento climático que deixou um rastro de destruição na nossa cidade. Esses são 2 exemplos, e a gente vê aqui na nossa região e ao redor do mundo cada vez mais a intensidade dos eventos climáticos, como, por exemplo, o que está acontecendo na Austrália hoje. Vamos lá, por favor. Internacionalmente, qual era o contexto? A gente teve na COP21, em 2015, a assinatura do Acordo de Paris. 197 países e blocos supranacionais assinaram um compromisso com a mudança do clima. E aqui no Brasil, em 2016, a gente teve a nossa meta, que era reduzir de 37% até 2025, 43% até 2030, em relação às emissões de 2005. Então, aí em meados de 2014 e 2015, é que o assunto do enfrentamento da mudança do clima começou a tomar corpo aqui no município de Campinas. Isso aí se consolidou, então, com a assinatura do Pacto Global de Prefeitos. Campinas é signatária desde 2015. O nosso prefeito Jonas esteve lá em Buenos Aires, num encontro no Fórum Latino-Americano, e lá assumiu esse compromisso. E o que é esse Pacto Global de Prefeitos? É um acompanhamento público de metas
uma coalizão global de prefeitos que dizem que estão dispostos a enfrentar a mudança do clima no território em seus municípios. Hoje a gente já tem mais de 9.200 cidades no mundo que são signatárias desse pacto, e ele é um pacto que acontece em 4 fases. O primeiro é o compromisso, você vai lá, assina e se diz disposto a fazer isso. O segundo é fazer um inventário, que é levantar onde estão as suas emissões. Terceiro, estabelecer metas de redução. O quarto é fazer o plano de ação para o atingimento dessas metas. Se você passa por todas essas fases, você recebe o selinho de compliance, quer dizer que você atingiu tudo que foi prometido. Pode passar. E aí, em 2017, na COP23, foi lá em Bonn, o nosso prefeito esteve lá representando a cidade de Campinas, ficou muito claro o protagonismo das cidades no enfrentamento da mudança do clima. Até 21, lá na COP21, falava-se muito de acordos nacionais, aquelas discussões imensas de países de terceiro mundo versus países de primeiro mundo, quem deve mais, quem contribui mais, e isso tudo era muito dependente de acordos muito morosos. As cidades perceberam que a ação estava na mão delas. Afinal de contas, quem sofre os impactos da mudança do clima é quem vive aqui no território. Quem age no território é o governo municipal, são as cidades. Então, em 23, ficou muito claro que com planejamento, com uma visão integrada para o enfrentamento da mudança do clima, estava nas mãos dos municípios fazer isso acontecer para valer. Em 2015, aqui em Campinas, a gente firmou um protocolo de intenções com os 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Por quê? A nossa compreensão, logo de princípio, foi que, numa dinâmica de metrópole, era impossível, inviável fazer medições de emissão considerando apenas o território de Campinas. Emissões não reconhecem fronteiras. E a gente aqui tem uma dinâmica de pendular, de pessoas indo e vindo trabalhar nas cidades. A gente tem um polo industrial significativo em Paulínia, a gente tem Ambev em Jaguariúna. Então, não fazia sentido a gente recortar as emissões de Campinas e ignorar essa dinâmica, porque tudo que é emitido nesses 20 municípios afeta todos eles de maneira igual. Então, a gente assinou, 20 municípios da RMC assinaram, todos os prefeitos, para fazer uma experiência pioneira no país, que é uma região metropolitana inteira fazer um inventário de gases de efeito estufa juntos. A gente teve o apoio da Agencamp, que é a agência metropolitana aqui, e financiamos esse inventário pelo PROAMP. Qual é que foi a proposta desse inventário? É o primeiro passo para atender esse compromisso com o Pacto Global. Você precisa conhecer o que está acontecendo. Essa aqui é uma situação do Deming, que conhece bastante sobre indicadores ambientais. Ele diz: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e você não tem sucesso naquilo que você não gerencia. Então, o inventário é entender o que está acontecendo, entender onde estão as emissões. Para isso, para a gente definir quais são as estratégias, medir essas emissões ao longo do tempo e, com isso, ter o gerenciamento das nossas emissões. A gente contratou por licitação o nosso inventário. A ganhadora foi a empresa Way Carbon, que tem sede em Belo Horizonte, escritório em São Paulo, e eles estiveram em parceria com o ICLEI para o desenvolvimento disso. O ICLEI, caso vocês não conheçam, ele devem conhecer, o assunto ICLEI já deve ter passado por aqui algumas vezes, mas eles são a principal associação mundial de municípios pela sustentabilidade. Tem mais de 2.000 municípios hoje em dia afiliados. A gente, então, cobriu o território dos 20 municípios, né, uma área de 3.800 km². Essa população é de 2014, que é o dado oficial, mas a gente já sabe que passou de 3 milhões. E 8% do estado de São Paulo em relação ao PIB de 2016. Pode passar, por favor. Como a gente desenvolveu esse trabalho? Bom, assim que contratamos, oficiamos os 20 prefeitos, relembrando do protocolo de intenções firmado, porque um tempo se decorreu nesse processo aí, pedimos para que eles indicassem pelo menos um representante de cada cidade. Qual que era a responsabilidade desse representante? Participar das capacitações e fornecer os dados para a consultoria calcular o inventário. Então, lá em cada uma das cidades, a gente teve pelo menos um representante, na maioria dos casos 2, trabalhando com a gente ao longo desse processo. O que a gente considerou? O que é inventariado num inventário de GE? Isso baseado na metodologia que foi escolhida pela gente.
São esses setores aí. Acho que o que dá mais confusão pelo nome é o energia estacionária. É um nome bonito para tudo que é produção e consumo de energia sem essa energia estar se movimentando. Ou seja, é uma maneira de separar transporte do resto do consumo e produção de energia. Então, produção de combustível, a indústria de óleo e gás, o consumo de combustível estático, por exemplo, em geradores, né, gerador diesel, esse tipo de coisa, a produção e o consumo de energia elétrica e de gás natural, tudo entra nessa categoria. Aí tem a categoria de transportes, aí inclui transporte terrestre, transporte aéreo, hidroviário, se fosse relevante, entre outros. Em todos os combustíveis também, combustível de aeronave, tem o GLP, tem etanol, GNV, combustível fóssil em geral. Resíduos compreende tanto os resíduos sólidos quanto efluentes, industriais e domésticos. Essa sigla IPPU é uma sigla em inglês que se refere aos processos industriais, no nosso caso, indústria química, de fertilizantes e aquelas que produzem negro de fumo. E essa última sigla engraçada é AFOLU, que é floresta, uso do solo e os rebanhos. A gente tem aqui aquela última emissão que chama agregadas e não CO2, são as emissões relativas ao uso de fertilizante, calcário no solo. O uso da terra é a transformação de uso da terra, ou seja, queimada, por exemplo. Os rebanhos é o famoso arroto de boi, entre outros. Foi por meio desse inventário que eu descobri que a gente tem 140 búfalos em Campinas. A produção de búfalos é uma das nossas emissões. Não muito significativa, é verdade. Bom, esse aqui é o nosso resultado geral. Vou explicar para vocês. Primeiro fato. O ano base é 2016. Por quê? Bom, esse inventário ele foi realizado ao longo de 2018, na sua grande parte. E a premissa para escolher o ano base dos dados é o ano mais recente para o qual nós temos dados públicos disponíveis. E, no caso, foi 2016. Há muitos relatórios que eles precisam de um tempo de consolidação e os dados não se tornam públicos com uma frequência que a gente gostaria, pelo menos aqui no Brasil. Então, o ano mais recente para o qual se tinha a maior parte dos dados disponíveis foi 2016. E essa é a nossa realidade para a região metropolitana de Campinas. Vou dar um tempo para vocês olharem o gráfico aí. A primeira constatação, se você comparar com outros lugares que têm um perfil de urbanização similar ao nosso, é que a gente tem uma grande parte da nossa emissão no setor de energia estacionária. E por que isso? Algum chute? Replan, basicamente. A Replan dá essa, vamos dizer, distorção de perfil da nossa região metropolitana. Era esperado que aqui a gente teria, assim, na RMC, uns 60% de transporte, de emissões de transporte. A gente tem 41%. Essa distorção é por conta do polo petroquímico de Paulínia, que é o maior do Brasil, e puxa as emissões para a energia estacionária. Lembrando que produção de combustível entra no setor energia estacionária e é por isso que a gente tem essas emissões. O segundo ainda forte é transporte, daí a gente já tem os demais, são bem menos significativos, o que demonstra que a gente tem uma característica da RMC que já é bem mais urbana do que qualquer coisa. Por exemplo, agricultura, floresta e uso da terra está lá com 3%. E os processos industriais também, 3%. Isso não quer dizer que a gente tenha necessariamente pouca indústria aqui, mas as indústrias que entram nessa contabilização de emissões de gás de efeito estufa particularmente. Tá legal? Ali no total, a gente emitiu então 11 milhões de toneladas de CO2 em um ano, e desses, nossa cidade aqui, Campinas, é responsável por 24% quase um quarto das emissões. A gente é quase um terço da população, então mais ou menos dentro do esperado. Pode passar. Esse aqui é o gráfico que nas reuniões de prefeitos eles gastam mais tempo olhando. É onde está a sua cidade na lista das emissões.
Para você estar pequenininho, eu vou dar um panorama geral aqui. Essa barra aqui não preciso nem falar, né? Paulínia. Esse laranja é a porcentagem deles que é relativo à energia estacionária. Quase tudo isso aqui é a Replan. O cinza é transporte. O verdinho aqui são os processos industriais. A segunda, de longe, é Campinas. E notem, no nosso caso, a barra cinza é a mais significativa. Estou falando aqui de 70,4% das nossas emissões aqui na cidade são por conta do transporte. Tá joia? Aí já quebra bem, a gente vai para Jaguariúna, que tem uma barrona amarela aqui. Amarela é resíduos. Isso aqui também tem nome e sobrenome. Algum chute? Ambev. Cerveja. Os efluentes industriais da Ambev. Aí a gente vai para Sumaré, Indaiatuba, Americana, daí começam os pequeninhos. Claro, isso em números absolutos. O próximo, gentileza. Uma coisa também inédita do nosso processo foi que a gente achou por bem medir poluente atmosférico. No conhecimento popular, às vezes se confundem essas duas emissões e elas não têm muito a ver, né? Emissão de gás de efeito estufa é aquela que altera clima, né? Ela é global, ela tem um impacto amplo. Os poluentes atmosféricos são que impactam saúde pública, aquilo que a gente fica doente. E por que a gente fez isso? Porque, bom, alguns dos gases são parecidos, as fontes de emissão dos dois são muito parecidas, e mais do que isso, a gente tem um capital de convencimento de atuação em saúde pública que é muito forte, né? A gente tem um orçamento gigantesco de saúde e a gente pode traduzir redução de emissão em número de vidas salvas. Isso é uma coisa que o pessoal do Paulo Saldiva, lá do Instituto de Estudos Avançados da USP, já fez. Fala, olha, se você mantiver o controle de poluentes de veículos na cidade de São Paulo, 1.500 pessoas a menos morrem por ano. Foi essa conta que ele fez. Então, o impacto dos poluentes atmosféricos tem muito disso. E a gente quis juntar os dois no mesmo inventário, porque a gente consegue trazer esse poder de convencimento e de enfrentamento das duas coisas com as mesmas, por vezes com as mesmas iniciativas, inclusive. Vou dar uma olhadinha nas barras aqui para vocês. Poluentes atmosféricos, então. Tanto fontes fixas quanto fontes móveis, tá? Temos aqui de novo, de longe, Paulínia. Aqui, ó, as duas barras grandes deles são o amarelo e o laranja. Amarelo é SO2 e laranja NOx. Esses dois gases são os gases eliminados pela queima do diesel. Então a gente está falando de caminhões e ônibus. Novamente, aquele fluxo do polo industrial de Paulínia ali é o grande responsável por isso daqui. A segunda maior emissão é Campinas e a nossa barra é de outra cor. Nossa barra é azul. Monóxido de carbono, como vocês sabem, isso é queima de gasolina. Então a gente está falando de veículos individuais. Ou seja, carro aqui em Campinas é o nosso principal vilão. Não tem por que esconder isso, é fato. Bom, se você visse só esses dois gráficos e você fosse o prefeito de Morongaba, Engenheiro Coelho, Olambra, você poderia falar, bom, não tenho nada para fazer aqui, né? O problema está aí nas cidades grandes. E eu estou trazendo dois gráficos que eu elaborei, são inéditos aqui, fazem parte do inventário, mas ainda eles estavam em tabela, não estavam em gráfico, não davam o impacto que eu queria que eles causassem. Estou trazendo para vocês em primeira mão, para desmistificar isso aí um pouquinho, por favor. O primeiro deles é a toneladas de CO2 por habitante, ou seja, quão concentradas estão as suas emissões na sua cidade. Obviamente, Paulínia vai estourar de novo lá, mas a gente vê uma mudança significativa na ordem dos demais aqui. Veja, por exemplo, Santo Antônio de Posse e Olambra e Morungaba estão aqui na frente, já, nessas concentrações. Campinas cai aqui no laranjinha.
Para facilitar a visualização, eu fiz uma versão sem as duas aberrações aqui. Tirei Paulínia e Jaguariúna. Passa aí para a gente ver. Ignorando Paulínia e Jaguariúna, a situação de Itatiba, Santo Antônio de Posse, Olambra, Morungaba, não é tão mais linda quanto poderia se pensar. Isso quer dizer que no território, para cada pessoa, isso aí é o quanto de emissão cada pessoa está sendo responsável por, ou está sendo vítima de. O outro muito interessante é o próximo gráfico, que é emissões por PIB. Isso, qual que é a razão de fazer emissão por PIB? É o quão eficiente, do ponto de vista climático, a sua economia é. Você está gerando riqueza para justificar, se é que isso é justificável, as suas emissões, ou tem alguma desproporção aí? E daí a gente vê coisas significativas aqui. Morungaba, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, são pequenas cidades que não têm riqueza suficiente para justificar a quantidade de emissões que eles têm agora. Ou seja, todos os 20 municípios aqui têm lição de casa para fazer. Se você tem uma cidade que tem o transporte baseado em um carro e você é uma cidade relativamente pobre, você está emitindo muito mais do que a riqueza que você gera. Então, as suas emissões são desproporcionais. Dá para você ser mais eficiente, dá para optar por modais de transporte mais eficientes. Nesse sentido, Campinas também desce para cá, né, por conta da riqueza da cidade. Significa que Campinas agora não precisa fazer nada? Não, a gente é a segunda maior emissão da RMC em qualquer cenário. Pode passar. Muito bem. Daí a gente vê isso daí, vê quais são as nossas emissões, quais são os piores setores que a gente tem e o que a gente faz com essa informação. Número no papel não ajuda muito, né? A gente tem que elaborar um plano de ação. E a gente começou isso já no próprio processo de inventário. Quando eu fiz o termo de referência para a contratação desse inventário, eu me certifiquei de falar que, olha, não adianta me entregar só número, eu quero as diretrizes de atuação, quero que você avalie a consultoria no caso, quais são as propostas que podem ser feitas para a cidade, onde isso já foi feito, o quanto que isso deu certo e qual que é o potencial de reduzir emissões aqui em Campinas. Eles queriam me matar, mas fizeram. Isso foi feito com participação dos técnicos, ou seja, teve um input das cidades que se dignaram a vir aqui nas reuniões para falar, olha, lá na minha cidade dá para fazer isso, ou falta fazer tal coisa, ou a gente precisa fazer tal coisa. E a gente estabeleceu medidas de curto, médio e longo prazo, começando em 2020, 2024 e 2030. Dessas oficinas saíram 33 projetos e 14 linhas de atuação que estão levantadas, e elas ainda estão, claro, no âmbito de diretrizes gerais. Isso tudo precisa de detalhamento e regulamentação, mas é um bom ponto de partida. Para vocês terem uma ideia do que são essas diretrizes gerais, no curto prazo, o que dá para fazer? Fazer alguns estudos, alguns diagnósticos locais, e dar um incentivo aos programas que já estão em andamento. Isso para agora, esse ano a gente está falando. No médio prazo, planos e programas setoriais mais macro. Algumas primeiras propostas novas de legislação. No longo prazo, daí a gente está falando de mudança tecnológica, implementação dos planos e mudanças legislativas substanciais. Claro que no longo prazo, tudo que é médio e longo prazo tem que iniciar agora, senão não dá tempo de fazer. Muito bem. E agora, como que a gente implementa tudo isso que a gente levantou? São os próximos passos que a gente tem que dar. Pode passar. O primeiro a gente deu esses dias atrás, que foi a nossa lei. Tem esse nome gigante aí, é a Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos da Mudança do Clima e da Poluição Atmosférica de Campinas. Ela foi encaminhada para a Câmara, está lá, para discussão e votação. Ele é um texto ainda no âmbito de lei, ele tem conceitos, princípios, diretrizes, estratégias globais, porque a letra da lei ela é menos flexível, mas a gente fez questão de colocar em lei as metas de redução. A questão numérica das metas, o quanto que a gente quer reduzir, está na letra da lei. Pode passar. Essas são as metas sugeridas, elas derivam, obviamente, do inventário. Eu não tirei esses números do nada. A gente tem metas
progressão geométrica, né? 5, 10, 20 e 40 anos. E isso é o que a gente quer reduzir de gás de efeito estufa e de poluentes. Chegando então daqui a 40 anos com 30 e poucos % de redução. Que à primeira vista pode parecer pouco. Quando eu vi a proposição, eu achei pouco. Mas o pessoal da consultoria fez um trabalho muito... que na verdade, eu tenho que confessar que eu não conseguiria replicar a profundidade técnica do trabalho, mas eu trouxe os resultados para vocês verem aqui no próximo gráfico. Que são os cenários propostos de emissão. Como que vai ficar Campinas daqui para frente? Essa linha verde água aqui é o famoso business as usual. Então, se a gente não fizer nada a respeito das nossas emissões, elas vão subir esse tanto aqui até 2060. Isso é feito calculando uma projeção de população e PIB, entre outras variáveis internacionais que eles utilizaram. Certo? Essa linha azul marinha aqui, azul médio aqui, essa aqui é as metas do cenário 2 graus Celsius. Ou seja, numa tradução do compromisso que o Brasil fez na COP21 para a realidade local, se a gente pegasse, que foi o que eles fizeram, pegassem a meta do Brasil e fizessem uma equivalência para o território de Campinas, se a gente seguisse aquilo, a gente chegaria aqui. E o azul mais escuro aqui são as metas que a gente está de fato propondo. Ou seja, se a gente chegar nas metas que a gente estabeleceu em lei agora, a gente contribui mais do que o proposto pela meta dos cenários de 2 graus Celsius. Então é uma meta bem audaciosa, na verdade. Ela é factível, não é fácil, mas é possível. Pode passar. E por que fazer isso tudo? Por que fazer uma lei agora com o inventário? A gente já tem tudo isso no âmbito técnico. E por que trazer isso para uma legislação? Bom, são várias razões. Primeiro, transparência e compromisso público. A partir do momento que você coloca uma meta em lei, você está trazendo a sociedade para te cobrar. E é esse o nosso objetivo, né? Que a gente vai ter uma troca de governo agora, mas a lei está lá. Não é uma promessa de governo, é uma legislação municipal que deve ser vigiada, deve ser cobrada. Segundo, que com uma legislação de mudança do clima no município, você tem acesso a fontes de financiamento nacionais e internacionais. Existe muito dinheiro no mundo voltado para a mudança do clima. Tem fundos que estão dedicados a financiar o combate à mudança do clima, as ações climáticas, e com uma lei dessa você tem mais argumentos para pleitear esse tipo de recurso. Depois, a gente está participando de uma rede internacional de cidades que estão nessa mesma frente. Você se inserir nessa rede te permite troca de experiência, troca de ideias de projetos, participação em capacitações, intercâmbio, e é muito rico. O que a gente conseguiu fazer em Campinas até agora, mesmo antes dessa lei ter sido promulgada, muito se deve ao fato da gente participar do Pacto Global de Prefeitos, de iniciativas como o CDP Cities. A gente está em contato com outras cidades, tanto no Brasil quanto fora, que estão nessa mesma pegada de enfrentamento da mudança do clima no território. E a gente consegue fortalecer as ações que estão em andamento. A gente já tem aqui em Campinas alguns exemplos significativos. São os ônibus elétricos, a gente tem 15 em circulação e 404 prometidos para a nova concessão, assim que ela desenrolar. A gente tem 1 milhão de mudas de árvores plantadas de 2013 para cá. A gente tem o plano cicloviário da INDEC, com, sei lá, uns 30 e poucos, 40 quilômetros implantados e 189 planejados. Então a gente tem agora mais um subsídio para fortalecer essas ações em andamento. Você tem mais um argumento a favor disso. Por que fazer mais ciclovia? Você está atendendo as metas lá do nosso PL do clima. Então, isso fortalece as nossas ações. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente está voltando para a Gencamp com os resultados. A Gencamp sofreu toda, vocês devem ter acompanhado aí, uma mudança na diretoria executiva, teve o fechamento da Emplasa, que também impactou os trabalhos do PDUI, mas nós estamos lá levando o tema da mudança do clima de volta para a Gencamp, para que, a partir da iniciativa de Campinas, assim como foi a nossa iniciativa Fazer um Inventário, a gente mobilize os 20 municípios, porque tem muita ação
que a gente vai fazer que vai para além das fronteiras da cidade, né? A gente tem que fazer o possível para envolver todas as cidades aí, para que elas internalizem nas suas normas, decretos e legislações as suas metas também. Todo mundo tem uma lei. Eu quero que os 20 municípios assinem o Pacto Global de Prefeitos. Acho que a gente só tem Campinas e Jaguariúna no momento. Eu quero que eles estejam nessas redes internacionais. E a gente aqui em Campinas vai precisar regulamentar essa lei assim que ela for aprovada. Mais de um decreto, provavelmente. Talvez um decreto só com as diretrizes gerais do plano de ação, assim que a gente envolver todas as secretarias e órgãos da administração que tem um papel nesse trabalho. Talvez um decreto só com a formação do grupo de trabalho. Vai ser uma regulamentação árdua, né, de médio e longo prazo, a gente vai trabalhar ao longo desse ano, e para fazer a implementação desse plano de ação no território e espalhar isso para toda a região metropolitana de Campinas. Criar um mecanismo de monitoramento e avaliação para os próximos anos. A gente está falando de 40 anos, né? 2060 a gente atinge a meta. Então a gente tem que ter um mecanismo sólido, consistente, participativo e intersecretarias, até intermunicipal, se possível, para ficar de olho nessas metas e certificar que a gente mantenha o norte na direção de atingi-las. E é isso, eu vou abrir para perguntas, na medida do possível, deixo aqui meus contatos. Lembrando que aí no site da Secretaria do Meio Ambiente tem a íntegra do inventário, já publicado. Desde lá, qual foi a metodologia, o plano de trabalho, todos os inputs, todos os dados de entrada, todos os cálculos, os resultados, as diretrizes e tudo mais. Sigam na Câmara o PL do Clima, vamos torcer para que ele seja, torcer e fazer pressão para que ele seja aprovado, para que a gente possa começar a regulamentação disso e colocar em prática. Agradeço de novo pelo convite e fico à disposição. Obrigado.